Momento Conhecimento dessa quinta-feira, professor Felipe Sancho. O tema escolhido pelo professor é a CPI da Covid, que a gente vai acompanhar agora e saber mais detalhes e opinião e as informações com o Felipe Sancho. Professor Felipe, prazer tê-lo aqui conosco mais uma vez. Bom dia. Bom dia, Erivelto. Quero agradecer aqui a Rádio Estação Cultura pela oportunidade, tá, de participar desse Momento Conhecimento de hoje, um tema super importante que está aí na mídia, que está em todos os lugares. Podemos esclarecer aqui para a população de Machado e região. Quero primeiramente agradecer a FUMESC, né, a Faculdade aí de Direito, pela oportunidade de estar aqui, mandar meus cumprimentos lá para todos os nossos alunos e te agradecer também pela oportunidade. Bom dia e vamos lá. Muito bem, professor Felipe. Vamos lá então direto ao assunto. Muita gente já ouviu essa palavra CPI, antiga, né? Como se define uma CPI? O que é uma CPI na verdade, professor? Bem, vamos lá, né, Erivelto? Vamos falar um pouquinho sobre CPI. Né? A CPI é um tema que está aí, de vez em quando aparece, né? E hoje está aí presente nos jornais, né? Em todos os locais, todo mundo ouvindo falar da famosa CPI da Covid. Bem, Erivelto, CPI, essa sigla, significa Comissão Parlamentar de Inquérito. E eu quero até aproveitar o momento aqui para levantar um ponto que eu acho extremamente importante. Né? Eu trabalho hoje numa Câmara Municipal, diretamente com o Poder Legislativo, né? Trabalho aí há alguns anos já com administração pública, e a gente percebe, né? Passa a eleição, volta a eleição e passa a eleição, percebe ainda que não há um conhecimento claro de quais são as funções do Poder Legislativo. E aqui eu incluo vereadores, deputados estaduais e deputados federais e senadores. A gente tem aquela impressão de que o vereador, de que o representante do Legislativo, ele fica ali mais próximo para a gente pedir alguma coisa e tal. E, na verdade, há uma função, e na minha opinião, a principal função, né, que é a função de fiscalização. Tá? O Poder Legislativo, ele tem como função fiscalizar o Executivo. Por que o Executivo? Porque é o prefeito, o governador e o presidente que tem lá o recurso público, né, o dinheiro, e é o que vai investir o dinheiro em melhorias para a população. E o Poder Legislativo, além de aprovar leis que, em tese, autorizam o Executivo a gastar, a trabalhar, a prestar serviço e regulamenta esse serviço, ele tem como função principal a fiscalização. E um desses instrumentos que o Poder Legislativo tem para fiscalizar o Poder Executivo, os gastos, né, os serviços públicos, é a Comissão Parlamentar de Inquérito, a famosa CPI. Né? A CPI é uma comissão, ou seja, composta ali de deputados, de senadores, né? Pode ser uma CPI mista com os dois, né, e tal, e pode ser separado. Também acontece nas câmaras de vereadores, tá, na Assembleia Legislativa dos Estados. E o que é importante compreender? Tá? A CPI ela tem poder de investigação, investigar, né? Aquilo que a gente vê acontecer aqui com crimes, quando a gente faz lá um boletim de ocorrência, vai para a mão do delegado, o delegado abre um inquérito policial. É mais ou menos parecido, porque a CPI investiga, ou seja, a CPI vai tomar depoimentos, ouvir suspeitos, né, vai convocar ali ministros de Estado, secretários, que é o que a gente está vendo, né, vai convocar ali, pode convocar autoridades federais, dos estados, dos municípios, como provavelmente vai acontecer. Né, ali na CPI, depois que ela é instaurada, ela é instalada no Poder Legislativo com assinatura de 1/3 dos deputados, no caso, né, e aí o que vai acontecer? Deputados ou senadores, né? Essa CPI ela tramita hoje no Senado Federal, CPI do Covid, e o que vai acontecer ali naquele momento? 1/3 assina, instala, eles decidem entre eles, né, elegem o presidente, o relator, e eles começam os trabalhos. Tudo que eles vão fazer, todos os procedimentos de investigação, eu queria chamar a atenção porque a CPI ela não condena e ela não processa, ela apenas investiga. Tá? Esses atos de investigação são aprovados ali naquele plenário, daqueles senadores, deputados, vereadores, se fosse aqui no âmbito municipal, né, que compõem ali aquela comissão de investigação,
e elas estão ali ouvindo suspeitos, né, convocando ministros. A gente até viu aí que alguns deles foram ao Supremo com habeas corpus, para pedir o direito de não falar. E é um direito, toda pessoa que é investigada, né, que é um suspeito, ele tem direito ao silêncio, né, um direito constitucional, um direito de autodefesa. Né, você não é obrigado, ninguém é obrigado a se autoincriminar. Tá? E também tem o poder ali nas CPIs de ouvir testemunhas, e as testemunhas, sim, têm que ter ali um compromisso de dizer a verdade, tá? E são obrigadas a comparecer. Não comparecendo, né, os membros da CPI podem pedir ao juízo criminal a condução coercitiva, né, daquelas testemunhas. Tá? Essa CPI também pode aí, fazer essa série de situações, de atos, né, para investigar. Então, uma CPI é uma comissão parlamentar de inquérito, né, uma comissão de parlamentares que tem por foco a investigação de um fato específico, nesse caso, né, a gestão aí do Covid, tá? Não pode ser um fato genérico, tem prazo determinado, tem que acabar, tem um prazo para acabar, né? E é isso que está acontecendo ali hoje no Congresso Nacional, ali no âmbito do Senado. Muito bem, professor Felipe. No caso, o que pode fazer a CPI para as pessoas que estão acompanhando agora o nosso quadro e querem entender um pouquinho mais? Bem, Nivelto, vamos lá. Eu já entrei aqui um pouquinho nesse tema, né? Quais são as funções e o que pode fazer uma CPI. E aí vamos tirar um pouquinho aqui o que acontece. A CPI ela ocorre no âmbito político, então há, querendo ou não, ali uma situação que acaba tendo um impacto político, né? A gente vê ali pessoas a favor do governo, pessoas contra o governo, né? Agora, a ideia de uma CPI é uma investigação, que pode apurar o quê? Atos ilícitos na esfera civil, danos, né? Ou criminais, fatos ilícitos, tipificados como crime, ou até atos tipificados como improbidade, ou seja, atos de desonestidade, né, que ocorrem ali no âmbito da gestão do presidente, né, do governador, ali no caso, do prefeito, ou quem estiver sob suspeita, dos ministros, secretários, ali na gestão pública. Então, assim, o foco da CPI é investigar. Isso é interessante porque a CPI ela não manda prender, né, ela não manda bloquear bens, a CPI ela não é um processo que dali vai resultar uma condenação, a pessoa não vai sair dali condenada criminalmente ou por improbidade ou o que seja, tá? Porque ela apenas investiga. Então é importante deixar isso claro, que são poderes que o Congresso tem, né, os parlamentares têm, e que a Constituição diz que são poderes de investigação próprios de autoridades judiciais. No entanto, a função de processar e julgar não vai deixar de ser dos juízes. Tá? O que vai acontecer? Né? Eles vão ali requisitar informação, documento, eles podem inclusive pedir perícia, exame, vistoria, podem ali fazer o quê? Pedir auxílio do Tribunal de Contas da União, né, de profissionais, de técnicos, podem até quebrar sigilo bancário, fiscal, né, não pode mandar fazer uma interceptação telefônica, que é próprio de juiz, mas pode pedir dados, né, para tentar investigar e buscar ali, buscar fatos que possam corroborar, né, buscar ali subsídios para encaminhar aos órgãos competentes após, né, para poder efetivamente, aí sim ter ali um julgamento e uma eventual condenação ou absolvição, porque a CPI não condena, tá? A CPI não manda prender, né? A CPI não chega nesse ponto, né? A CPI, nesse caso, ela vai buscar subsídios, informações, documentos, provas, né? E, posteriormente, que passa para uma fase de processo em si. Nós estamos conversando com o professor Felipe Sancho, da Faculdade FUMESC, professor de Direito, e nosso convidado no programa dessa quinta-feira. O programa hoje está sendo gravado, o Momento Conhecimento, mas se você quiser fazer alguma pergunta, algum questionamento, tem alguma dúvida aí e quer saber do professor Felipe, é só enviar para a gente aqui no 99921-9705, nosso contato aqui pelo WhatsApp, que a gente envia para o professor e você terá a sua resposta aí de volta, a gente envia para você. Vamos seguindo então com a entrevista, o bate-papo dessa quinta-feira.
Professor Felipe, o que a CPI do Covid está investigando? Bem, Erivelto, muito bem. A CPI ela tem como objetivo apurar aí se houve falhas, né? E dentre falhas, a gente está dizendo aqui, pode ser crime, pode ser uma improbidade, pode ser um dano, pode ser realmente uma omissão ou uma ação. E a CPI, a gente viu naquele debate todo, que ela tem como foco a investigação de situações relativas ao Covid, a gestão ali da pandemia, né? E, como eu falei agora há pouco, ela tem poderes aí para investigar tanto autoridades federais, quanto estaduais, quanto municipais. Ontem foi inclusive noticiado, né? E começa ali a investigação sobre a gestão da pandemia que ocorreu em Manaus, né? A gente teve uma tragédia lá, falta de oxigênio, né? Situações complicadas, né? Que levaram a mortes, e tudo isso é objeto aí da investigação, né? Noticiado ontem também alguns requerimentos, né, do âmbito da CPI para poder investigar a gestão em governos estaduais e prefeitos também, que também fizeram gestão, né? Todos os entes federados, tanto a União quanto o Estado quanto municípios, trabalharam no combate, inclusive gerindo recursos da saúde, né, nesse combate à pandemia. Então hoje tudo isso é objeto de investigação para ver se houve ali algum ilícito, se crime, né, e tal. A gente tem, inclusive, situações aí no Brasil de autoridades afastadas, né, respondendo a processos por desvio de recurso, problemas com licitação, né, afinal de contas, a pandemia exige uma urgência, tá? E essas situações precisam sim ser investigadas para ver aí como foi essa gestão dos recursos públicos. Partindo aqui para a parte final já do Momento Conhecimento dessa quinta-feira com o professor Felipe Sancho. Professor, e como termina a CPI? Como é que ocorre esse processo final? Muito bem, Erivelto. Como nós estamos aqui tratando desde o começo, né, e é importante, eu penso, ficar claro que hoje duas situações, né? A primeira situação da função de fiscalizar que tem o Poder Legislativo, que isso não é claro, né, muitas vezes na mente aí da população, principalmente na hora de escolher, né, o seu representante na Câmara, seu representante no Senado, né, na Câmara dos Vereadores, no Poder Legislativo em geral. Eles têm função de fiscalizar, tá? Fiscalizar o Poder Executivo, e é isso que a CPI, se destina, né, nesse momento, aí a gestão do Covid, mas a outros atos e gestões públicas em geral. Muito bem, poder de fiscalizar. Então a CPI vai colher provas, vai ouvir testemunhas, vai fazer uma colheita de documentos, né? Tem prazo para terminar. Terminando, o que acontece? Eles votam ali um relatório com tudo que foi conseguido alcançar, né, com esse processo de investigação, essas provas. Eles vão votar esse relatório, tá? E esse relatório ele é encaminhado posteriormente, né, com as suas conclusões, se aprovado ali pelo plenário, tá? Esse relatório vira ali um projeto de resolução e é encaminhado para as autoridades competentes. Isso é importante, que não é o Congresso ou o Poder Legislativo que processa e julga, tá? Quem vai processar e julgar é o Poder Judiciário, através da iniciativa ali dos órgãos competentes. Então, a lei que regula aí a CPI, ela diz, né, que será encaminhado, dentre outros órgãos, ao Ministério Público, à Advocacia Geral da União, tá? Com cópia aí de documentação, para que esses órgãos, em regra, o Ministério Público, né, o Tribunal de Contas, órgãos de controle, eles possam promover as ações de improbidade, ações criminais, denúncias, né, ações de reparação de dano por infrações aí apuradas, certo? E que haja julgado com ampla defesa, contraditório, né, ali dos investigados, que ali serão réus em processos eventualmente, né, posteriormente ajuizados. Então é importante ficar muito claro que a CPI ela investiga, ela colhe informações, encaminha aos órgãos competentes, né, em especial o Ministério Público, que poderá ou não aí oferecer denúncias, ações, né, no Poder Judiciário para um processo ali sim, com ampla defesa, contraditório,
né, com um processo judicial, com todo o seu trâmite, com prazos de defesa, com perícia, com contraprova, tá? Ainda que haja, sim, a possibilidade, né, de apresentar informações, né, dessas autoridades se calarem para não se autoincriminarem, estarem acompanhados de advogado ali na CPI, de fato o que acontece depois é o que pode gerar, sim, uma condenação. Muito bem, agradecendo o professor Felipe Sancho, da Faculdade FUMESC, Momento Conhecimento desta quinta-feira, agradecendo a todos que nos acompanharam com a participação de mais um convidado da faculdade aqui nesse espaço do Estação Notícias, e até a próxima quinta-feira. E obrigado, professor Felipe, pela participação com a gente mais uma vez aqui no Estação Notícias. Muito bem, Erivelto, eu que agradeço aqui, né, a oportunidade de estar mais uma vez, tá, na Estação Cultura. É sempre um prazer estar aqui falando um pouquinho de direito, tá? Representando aí a FUMESC, a nossa faculdade de Direito aqui da cidade, tá? Então, muito obrigado pela oportunidade de participar mais uma vez desse momento aqui, né, do Momento Conhecimento, estarmos aqui discutindo esse tema tão importante. E eu quero deixar aqui nesse final, né, sim, acredito que seja um momento importante para a gente compreender a importância do Poder Legislativo, né, dos vereadores, dos deputados estaduais, deputados federais, senadores. As eleições, geralmente, a gente fica muito focado no poder executivo, né? Quem é o prefeito, quem que é o governador, quem que é o presidente. A gente esquece dessas inúmeras funções e importantes funções que têm os representantes do legislativo. Então fica aí, uma delas é a possibilidade de instaurar CPI, de investigar fatos, né? Mas, mais importante, o dever que tem o poder legislativo de estar ali fiscalizando efetivamente a gestão do dinheiro público. Isso é muito importante para todos nós. Então eu agradeço muito esse momento e fica aí meu abraço, fico à disposição. Até mais.